E aí, pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais uma Latinoair, edição 2021, que eu tenho super prazer de participar. Obrigada, Gui, pela ajuda. Olha que engraçado, minha câmera do computador começou a falhar e tive que entrar aí pelo celular. Espero que vocês estejam me vendo e estejam me ouvindo, ok? Então, o tema dessa palestra, eu vou falar de Arduino, IoT e o mestrado, unindo o meio acadêmico e o movimento maker. Por que esse tema aí para tratar nessa edição da Latinware? O que acontece? O mundo maker, o movimento maker, ele está atrelado muito às nossas pesquisas científicas, tem facilitado bastante aí o acesso para a gente fazer coisas novas, tal. E eu me utilizei muito do movimento maker, que eu já estou inserida há tantos anos, para fazer parte aí desse meio acadêmico também. Então, vamos falar dessa junção e das minhas experiências aí no mestrado, ok? Então, vamos lá. Então, falar um pouquinho aí sobre mim, sobre o que eu faço, para quem não me conhece, tá? Falar sobre o mundo acadêmico de uma forma geral, quais são os passos aí para a gente alcançar aí as metas aí, os degraus, né, do mundo acadêmico. Falar também da questão do movimento maker, que é bastante importante, que muita gente, às vezes, já ouviu falar, mas não sabe o que é, então a gente vai fazer um apanhado geral. Falar de uma maker no mestrado, ou seja, a minha experiência que eu tive aí no mestrado, e falar da parte da minha pesquisa, que foi juntando IoT, wearables e os idosos. Parece que foi uma coisa muito, parece que fora, né? Mas foi uma experiência bastante interessante. E falar aí um pouco das considerações finais. Então, vamos lá. Vou passar aqui. Então, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Gedeane Kenshima, sou professora no Instituto Federal de São Paulo, no Departamento de Elétrica. Atualmente estou fazendo doutorado na Universidade Mackenzie, na parte de Engenharia Elétrica e Computação. Eu tenho mestrado, tenho engenharia e tenho curso técnico, todos eles na área de controle e automação. Então, são as coisas aí o caminho que eu segui aí estudando, ok? Eu me considero maker, né, hobbyista, e sou facilitadora em oficinas de Arduino, de wearables. Para quem não conhece, os wearables são circuitos vestíveis, tá? Então, foi uma área que eu me apaixonei e me aprofundei aí bastante, tá? Eu redigi 3 livros, esses livros chamados Nas Linhas do Arduino, Arduino Fashion Geek e Nas Linhas do Arduino Plus, todos eles lançados pela Novatec. Então, para quem gosta dessa parte de Arduino, de programação, de projetos vestíveis, esse é o caminho aí para você, te dou uma força aí para você aprender através dessa literatura, tá? E aí tem alguns apelidos que os amigos me chamam, que é a menina brilho, é a tia G, é a menina das luzinhas, a mulher que solda, então tem a galera aí que acaba me chamando por outros nomes e às vezes eu até prefiro do que aquela formalidade, professora, mestre, não sei o quê, tá? Então, fiquem à vontade aí para me chamar aí pelos apelidos que os meus amigos me deram. Então, vamos aqui. O que é o mundo acadêmico, né? A gente, assim, eu estou focando de uma maneira mais específica para a formação acadêmica na área técnica e tecnológica, né? Então, voltado mais para a área de exatas e engenharia, que foi a trilha que eu segui, tá bom? Então, muitas vezes a pessoa termina o ensino médio e fica meio que sem noção do que vai fazer da vida. Uma coisa que eu falo para todo mundo para experimentar a questão de fazer um curso técnico, né? Muitas vezes as pessoas já querem partir direto para o ensino superior, mas eu falo que o curso técnico ele é muito bom para você saber o que você quer, sabe? Então, eu diria que é uma experimentação, porque você não consegue ver tudo, porque é pouco tempo, o curso técnico dura 1 ano e meio, 2 anos,
mas já dá aí as diretrizes do que você vai querer seguir para a sua carreira. Então, eu recomendo bastante aí. Tem bastante institutos federais, né? Os IFs, tem aqui em São Paulo tem as escolas técnicas estaduais, que são as ETECs, são todas públicas, essas que eu citei. Então, eu acho que é uma ótima oportunidade para você inserir no mundo acadêmico começando por um curso técnico. Te dá bastante norte e você vê se você vai gostar realmente da área ou não que você procura. Tá bom? Aí tem o curso superior na parte de tecnologia, né? A gente tem os cursos tecnológicos, não são cursos já superiores, mas esses superiores de curta duração. Duram de 2 anos e meio a 3 anos e meio, depende aí da instituição onde você está fazendo, tá? Então, é bastante importante aí para essa formação tecnológica. Você quer fazer um curso superior rápido, né? Então, o curso de tecnólogo ele já te dá bastante informação em menos tempo do que um curso mais longo como um bacharel, tá? No caso das engenharias, né? As engenharias já são bacharelados, já são cursos mais longos que podem durar de 5 a 6 anos, depende aí da instituição também. Então, já é uma formação mais completa, mais longa, você vê coisas com mais detalhes, você tem mais tempo, né? E aí, no meu caso, do técnico, eu fui para engenharia. Mas muitas vezes, algumas pessoas do técnico vão para o tecnólogo às vezes já vai para uma pós, então não tem uma ordem, depende aí do que você está procurando aí para a sua carreira, tá? Tem gente que faz o tecnólogo e percebe que vai ter mais oportunidade como engenheiro, então vai para um superior em engenharia e consegue eliminar matérias por causa do tecnólogo, né? Depois vem os caminhos da pós-graduação, né? Que é a pós-graduação senso, que é aquela mais curta, de 2 anos. Algumas pessoas fazem especialização, MBA, e tem as pós-graduação stricto sensu, que são aquelas pós mais longas, né? No caso, a gente tem um mestrado e tem um doutorado, enfim. Então, aqui são formações mais longas, mas que te alçam aí degraus mais altos, ok? Outra coisa que acontece no mundo acadêmico, em paralelo com essas coisas citadas aqui por mim, da formação, a gente também tem a questão de escrita de artigos científicos, né? Artigos acadêmicos. Então, muitas vezes você dando aí um curso, mesmo no curso técnico, mas principalmente curso superior, você tem bastante aí escritas acadêmicas, né? Então artigos, às vezes relatórios, enfim. Tem a questão de você fazer uma iniciação científica, então vão bastante, é uma coisa muito legal de se fazer. Então, você propõe aí com um professor, ou o professor te propõe um tema, você pesquisa, você escreve sobre isso, submete para eventos como tem a Latin Science, né, onde várias pessoas mandam artigos científicos que são avaliados por professores e pessoas do meio acadêmico, e aí já fica uma coisa muito legal aí para o currículo, né? Existem também os projetos em grupos, então, tanto os relacionados a disciplinas, quanto grupos de estudo que tem na faculdade, né? Às vezes tem faculdades que tem o Baja, né? Que tem a galera aí que monta os carros, tem pessoas que participam de grupos de robótica, então tem vários tipos de estudos, né? Na faculdade, curso técnico, e também tem a questão dos finalmente, né? Para você se formar, você redigir monografias, dissertações e teses, né? Então, é uma coisa aí que tem uma galera aí que está. Agora a gente está indo para o final do ano, tem uma galera que está correndo aí para escrever as suas monografias ou dissertações e teses, tá? Eu também estou nessa, né? Então, eu comecei há pouco o doutorado, e logo mais eu vou ter que entregar também uma tese, beleza? Então, vamos lá. Agora, e o movimento maker, né? O que tem a ver com tudo isso aí que você falou, hein, Gedeone? O que pega aí?
Bom, a gente tem no movimento maker algo chamado mão na massa, ou do it yourself, do termo em inglês, do faça você mesmo. Então, o que incentiva o movimento maker? É você fazer as coisas, né? Você colocar suas mãozinhas na massa. Então, tem a questão da experimentação, né? Você não é uma coisa que vai ficar só na teoria. Muitas vezes, no mundo acadêmico, acaba sendo bastante teórico. Claro, esse embasamento teórico é importantíssimo, mas muitas vezes você acaba não assimilando as coisas porque você não experimentou aquilo na prática, você só ouviu falar. E aí o maker, o movimento maker, o maker traduzindo seria parte de fazedor, né? Ele incentiva muito essa questão da experimentação, você experimentar as coisas, você saber o que é aí, como é que funcionam as coisas na prática, tá? Então, no movimento maker, a gente tem a questão da eletrônica, né? A experimentação da eletrônica com o uso de solda, você prototipar com o uso de protoboards, componentes eletrônicos, essas coisas. Tem a questão das plataformas de programação. Então, aí você já está unindo a eletrônica com a programação, chamada computação física, que aí quem proporciona isso? O Arduino, a Raspberry Pi, Node MCU, então aquelas plaquinhas, as famosas plaquinhas, por exemplo, estou aqui com um Arduino Nano, né, famoso Arduino Nano, certo? Então, o Arduino Nano, ele é uma plataforma de prototipagem, e essa prototipagem, ela é feita através da eletrônica e com o programa aí que eu coloco no Arduino Nano, tá? Então, é bem interessante aí como o movimento maker proporciona a gente fazer isso. Isso aqui, antes era muito mais difícil de fazer, tá? Então, você tinha que estudar, você tem que estudar, né? Claro, se você estiver no curso superior ou curso técnico, você estudar as coisas mais a fundo, né? A parte baixa da programação, com uso de assembly, com uso de linguagem C, usando o microcontrolador direto, sem ele estar numa plataforma. Então, o Arduino, a Raspberry Pi, eles proporcionaram que isso acontecesse de forma muito mais dinâmica e com resultado bem mais rápido, tá? Isso o movimento maker proporcionou para a gente. A gente também tem a questão da fabricação digital, que é bastante importante aí para os makers, para os fazedores, né? Que inclui a impressão 3D, o CNC, o corte a laser. Então, essas máquinas aí que você coloca aí faz o desenho 2D no computador ou 3D, e aí ele se materializa através das máquinas, é bastante importante aí para os makers fazerem seus projetos, né? E aí também tem a questão da comunidade maker, né? Temos várias pessoas que falam sobre Arduino, sobre Raspberry, sobre impressão 3D, enfim. Então, as comunidades se ajudam aí, então ninguém está sozinho nisso. Então, muita coisa a gente pede ajuda aí na comunidade. E também a questão dos eventos, né? Essa foto que eu coloquei aí foi de um evento que aconteceu lá no Sesc Sorocaba, no interior de São Paulo, tá? Aqui foi uma oficina chamada Eletrônica para Mulheres. Então, as mulheres, só tem mulher aí mesmo, né? Então, a gente colocou a mão na massa para perder o medo da eletrônica. Eu estava ensinando elas aí a soldar. Então, é bastante importante aí esses eventos onde as pessoas se reúnem e um vai ensinando o outro, um vai ajudando o outro, fazendo tudo isso de forma colaborativa. Foi bastante legal. Esse foi o último evento antes da pandemia que eu participei, então sinto bastante falta. É muito legal esses eventos presenciais. Aí uma maker aí fazendo mestrado, né? Porque apesar da minha formação acadêmica, desde 2015, aliás, antes disso, 2013, eu ainda estava na faculdade, eu comecei a entender aí sobre o movimento maker, me apaixonei pelo Arduino e queria fazer coisas com Arduino e tal, então eu fui experimentando, e comecei a participar dos eventos, apresentar palestras, oficinas, tudo mais. E o que acontece? Na minha primeira palestra, que foi no Rio de Janeiro, no Cefet, eu gostei muito dessa coisa de ensinar e experimentar, né? Então, eu apresentei um evento lá no Arduino Day, né? Eu apresentei uma palestra lá e foi aí que me partiu o desejo de ensinar. E aí, o que acontece? Eu pensei,
tendo um mestrado, né, então vai me abrir as portas para o ensino técnico e para o ensino superior. Então, eu vou unir a minha paixão por experimentar coisas, né, e ensinar as pessoas o que eu aprendi, tá? Então, a união do aprender e ensinar veio aí de uma maker entrando no mestrado, tá? Essa foto é o símbolo do evento da Maker Fair, e esse aqui também aconteceu no Rio, então eu já estava no mestrado, mas é bastante importante para vocês verem a influência maker na minha carreira acadêmica, profissional, faz muito parte de mim isso. E aí, vamos lá, o que eu fiz aí no meu mestrado, né? E o que envolve aí o movimento maker? Todas as ferramentas que eu utilizei foram todas mão na massa, né? Claro que tem sensores industriais, tem coisas mais potentes, mais seguras, enfim. Mas as coisas oferecidas aí por causa do movimento maker, popularizou a compra de itens eletrônicos, de plataformas, que seriam muito inacessíveis e caras se não fosse o movimento maker, né? Então, eu comecei uma experimentação com o Arduino, né? Mas aí eu senti a necessidade de conectar dois elementos, eu vou mostrar eles daqui a pouco, e aí entrou a questão do IoT. Então, eu utilizei plataformas baseadas no microcontrolador ESP8266. São essas duas plaquinhas aqui, tá? Essas versões são diferentes da Node MCU, porque elas são 5 volts e não 3V3, então elas me ajudaram pra caramba aí, e eu não precisei usar conversores, nada disso. Era um circuito vestível, tá? E eu vou mostrar ele daqui a pouco, se der tempo, né? E eu vou mostrar o que ele faz. Aí tem os sensores de distância. Aqui, no caso, tem um HC SR04, que é um sensor ultrassônico. E eu utilizei também um sensor TOF, que é um sensor utilizado para parte de voo, coisas assim. E aí, a questão do maker, na questão de usar tutoriais, a experimentação, e eu entrei em contato aí com a comunidade para me ajudar a desenvolver o projeto. E qual foi o meu projeto? Meu projeto envolveu IoT, wearable e os idosos. Qual era a minha problemática? Os idosos de baixa visão e a sua locomoção e o ambiente interno e externo, né? Enfim, então o que acontece? Quando o idoso ele vai aumentando a sua idade, ele vai tendo uma perda de visão, e aí, mesmo ele conhecendo o ambiente, ele pode acabar esbarrando em algum móvel, em alguma coisa dentro de casa, e ele pode cair, tomar um tombo. Nesse tombo, ele pode fraturar uma perna, e em casos muito graves, e acidentes muito graves, pode levar até a óbito. Então, é muito sério essa questão aí dos idosos, né, que tem a visão afetada aí devido à idade. E aí, qual foi a proposta? Foi o desenvolvimento de um circuito vestível, um dispositivo vestível, para que alertasse o idoso que há um obstáculo ali e evitar a colisão dele com o obstáculo e possíveis acidentes, enfim. E quais foram as ferramentas que eu utilizei? Eu utilizei o ESP8266, né? Só que são dois dispositivos, tá? Um dispositivo, que é da foto de cima, que eu também estou com ele aqui, mas acho que não vai dar para ver tão bem, tá? Ele consiste no módulo ESP8266. Esse daqui é o servidor. E esse servidor contém dois motores de vibração. Isso aqui é um bracelete, tá? E aí, o que acontece? Esse bracelete no braço, ele vai tremer quando sentir que tiver um obstáculo aí perto, tá? Eu não vou conseguir colocar direito, porque não vai dar tempo, tá? E o outro, esse aqui é para colocar na perna, exatamente na coxa. Ele tem 3 sensores do tipo TOF, tá? Que são sensores de distância laser, tá? E aí, o que ele faz? Ele é um cliente e se conecta ao servidor do bracelete. Então, ele está aqui, tá? Tá meio desmontado. Então, esses 3 sensores, eles vão alertar que tem um obstáculo próximo e vai mandar o sinal para o servidor. Esse aqui é o cliente, ele vai mandar para o servidor vai
vibrar para avisar, tem um obstáculo a 30 centímetros, ou, tem um obstáculo a 10 centímetros, a menos de 1 metro, ok? Então, esses dois dispositivos, um você coloca no braço e o outro você coloca na perna, tá? Que aí por que foi escolhido na perna? Porque na perna tem essa questão dos obstáculos mais baixos, como sofá, cadeira, rack, então ele consegue detectar aí, beleza? Então, vamos aqui. Então, esse dispositivo, como eu expliquei para vocês, é o bracelete e esse dispositivo na coxa. Eu fiz 2 experimentações. A primeira eu usei o sensor ultrassônico, mas o sensor ultrassônico não se mostrou tão eficaz para esse projeto, porque ele tem interferências, por exemplo, perto da TV, ele dá muita interferência. Então, eu acabei indo para aquele sensor TOF de distância. Coloquei 3, e aí ele detecta a distância e avisa para o outro dispositivo que vibra, ok? Se tiver uma distância a menos de 1 metro, ele vai vibrar o motor. Se tiver menos que 30 centímetros, ele vai vibrar os 2 motores. Então, avisa quem está usando, tá? Aí, a questão do IoT, ele tem esse servidor com os motores de vibração e o cliente com os sensores de distância, tá? Como eu fiz esse mestrado na época da pandemia, e eu não tinha nenhum idoso para experimentar o projeto, e também tem a questão, no meio acadêmico, a gente tem a questão do... Você tem que ter autorização quando você está utilizando outras pessoas para o seu experimento, tá bom? Eu me fugi o nome agora porque eu tô meio acelerada. Aí, eu simulei a condição da pessoa idosa usando um óculos de segurança embaçado, então a gente passou aí uma passa para deixar a vista embaçada, dá para enxergar, mas você vê tudo embaçado. Então aqui está o meu óculos de segurança. E eu coloquei aquelas caneleiras de academia na perna para ter essa dificuldade na locomoção. Então, esse peso extra faz com que o idoso ande mais devagar e tenha a visão afetada aí no óculos, ok? Então, aqui eu estou com o bracelete. Esse aqui é o protótipo com sensor ultrassônico e o outro é o protótipo com sensor laser, tá? E esses testes foram feitos em casa. Então, eu percorri um trajeto em casa, dentro da minha cozinha para a sala, e aí, a cada obstáculo, foram 6 obstáculos, ele dava aí os alertas. E aí, eu fiz a comparação que o sensor laser funcionou bem melhor do que o sensor ultrassônico, tá? E agora, as considerações finais, né? Por que eu acabei contando isso aí, né? Porque você vê o quanto que o movimento maker me ajudou no desenvolvimento da minha pesquisa, né? E a pesquisa científica, ela se beneficia desses itens fornecidos aí pela comunidade maker. Itens como as lojas que vendem itens para makers, a comunidade maker que disponibiliza tutoriais, videoaulas, artigos em sites e outras coisas. Então, se a gente fosse usar as coisas industriais, por exemplo, seriam muito mais caras e muito mais inacessíveis. E o movimento maker facilitou isso para caramba para o meio científico, tá bom? E aí, por estar essa junção aí do movimento maker e o acadêmico, a gente abre uma gama de possibilidades de projetos com embasamento teórico. Então, você vai entender tudo o que está acontecendo, não vai só experimentar, montar e funcionou, mas você vai entender aí por trás das coisas o que está acontecendo, tá? E nada como você aprender colocando a mão na massa. Eu acho isso um dos mais importantes. A gente pode fazer diversos textos acadêmicos, com linguagens difíceis, tudo, mas eu acho que nada é tão legal quanto experimentar, quanto colocar a mão na massa e ver as coisas acontecendo, ok? Então, é isso aqui que eu tinha para apresentar. Se vocês tiverem aí alguma dúvida, se vocês tiverem aí alguma questão, ok? Vocês podem aí me contatar, eu deixei aqui o meu e-mail, também tem minhas redes sociais, tá? O Rasgris está falando da questão da situação do software livre também no meio acadêmico. É uma coisa para uma próxima palestra, viu, Rasgris? Eu acho que para o ano que vem a gente pode falar dessa questão aí, desse uso do software livre, porque é muito importante.
porque acontece, o pessoal da área de computação não conhecer o software livre, enfim, eu acho que a gente poderia investir muito mais nisso, ok? Gui, tá por aí? Opa, tô aqui sim. G, Opa! muito obrigado pela sua palestra. Espero que venha também o ano que vem aqui, né? E até mais. Valeu. Então, obrigada, gente. Até o próximo ano e fiquem aí no evento, tem muita coisa legal aí para rolar. Tchau, tchau. Beleza. Tchau, tchau. Pessoal,